Tiritô, de Jane Pinheiro. Audiolivro com audiodescrição das imagens. Dedico essa versão de Tiritô em áudio à minha amiga Sheila Madeiro. Este som indica a audiodescrição das imagens. Este som indica a narrativa do texto. Capa. Fotografia colorida, posição horizontal. Visto de cima, a barra de uma saia colorida e os pés imersos em uma bacia de ágata branca sobre um gramado. Na superfície da água, rosas e pétalas vermelhas. Acima à direita, em letras brancas, Tiritô. Abaixo, em letras menores, Jane Pinheiro. Centralizado sobre fundo branco em letras vermelhas e levemente inclinadas para a direita, Tiritô. Logo abaixo, em letras menores em caixa alta e deslocada para a direita, Jane Pinheiro. No rodapé, a logo da Zulu, em letras cursivas brancas em um quadrado preto. Recife 2019. Tiritô, do Letão, limpando. Mick. Conheci Vina quando éramos adolescentes, naquele período em que já se conquistou alguma liberdade e autonomia. Ela vendia poemas de sua autoria em um pequeno balaio na saída do Festival de Inverno da Católica. Eram poemas avulsos, escritos à mão em folhas de papel craft. Acho que comprei todos os poemas. Convivemos durante muitos anos, mas era sempre aquela imagem da quase menina, cabelos cacheados, longos e fartos, com um balaio nas mãos, que me vinha à cabeça diante do nome Vina. Havia um brilho nos seus olhos, um brilho que se derramava e chegava até nós. Vina tinha cheiro de mato, flores e mistério. Gostava de me aventurar com ela por bares, becos e estradas. Seu senso de humor me levou a viagens impensáveis. Eu, um virginiano de carteirinha. Um final de semana decidimos pegar a estrada. Encontramo-nos numa parada de ônibus. Ela, bolsa de couro, com quase nada nos ombros. Não sabíamos ao certo se iríamos para o norte ou para o sul. Vina foi até o orelhão mais próximo e ligou para o serviço de informações telefônicas da cidade de Natal. Naquele tempo, era uma pessoa que atendia e não uma máquina. A ligação era gratuita. Vina, sorriso nos lábios. Bom dia. Você poderia me dar uma informação? Está fazendo sol aí? É que estou com um amigo. A gente vai pegar uma carona e não sabe se tenta ir para Natal ou Maceió. A telefonista entre surpresa e solícita. Sim, está fazendo um lindo dia por aqui. Venham para cá. O resto foi chegar na estrada, conseguir uma carona, que nos deixou direto na ladeira do Sol, encontrar nessa ladeira duas amigas que sequer sabíamos que estavam morando por aquelas bandas e, em poucos minutos, já ter um lugar para dormir e pessoas para nos guiar pela cidade. Nesses momentos, a vida me parecia tão fluida e leve. Para a Vina, isso era o normal das coisas. A vida sempre corre para a vida, ela me dizia. Por isso, e tantas outras coisas, estranhei quando ela me ligou aflita, naquela madrugada. Eu, buscando a imagem da quase menina de cabelos cacheados e brilho nos olhos, enquanto ela dizia: preciso que venha aqui, em casa, antes que amanheça o dia. Preciso de você agora. Estava zonzo de sono, mas não podia me recusar. Ela não conseguia explicar nada. Sua voz... Não sei o que dizer, o que havia de diferente nela. Sua voz acusava abismos. Eu sabia que Vina estava passando por um momento difícil, mas não. Eu nunca vou fazer a menor ideia do tamanho da sua dor naquele momento. Lavei o rosto,
vesti uma roupa qualquer, peguei as chaves do carro e segui para a casa dela. Era madrugada e chovia. Eu tive medo. Encontrei a porta do apartamento entreaberta e um rastro de luz. Entrei sem bater. Estava com taquicardia. Tentei acender a lâmpada da sala. Apenas o pequeno facho vindo do fundo do quarto dela me guiava. Vina! Minha voz ressoou de forma estranha. Foi aí que reparei que o cômodo estava completamente vazio. Meus olhos haviam se adaptado à penumbra, mas todo o resto do meu corpo continuava achando aquilo tudo muito estranho. Vina! Repeti. Já estava na porta do seu quarto, a esta altura. Não sei se fiquei aliviado com o que vi. Por não ter outra forma de dizer, digo que ela estava lá. Digo que ela estava viva. São informações imprecisas essas. Procurei por Vina naquela criatura deitada no chão, no canto do quarto. Estava só esperando você chegar. Eu sabia que viria. Que bom que você é quem eu sempre pensei que fosse. Onde estão suas coisas, Vina? O que está acontecendo? Não sei se ela quase sorriu. Aquilo que não toquei fogo, doei, distribuí. Eu estou com pressa, querido. Não aguento mais viver assim. Já não sei em que acredito. É como se eu tivesse perdido tudo. Perdido a crença no outro, perdido as referências espirituais. Ou antes, é como se isso me tivesse sido tomado. Ontem, no WhatsApp, eu chorei. Eu era uma menininha, assustada, no colo do meu pai. Ontem, eu era uma menininha com medo e sozinha. Eu chorava assim quando eu era pequena. Eu só bebia água morna. Eu queria leite, peito, acho. Por isso me recusava a água fria. Não tenho suportado nenhum tipo de abuso. Não sei muito o que fazer, como agir. Jota me disse para colocar a coroa na cabeça. Talvez me falte isso mesmo, sentir que sou digna. Mas continuo sem saber em que acredito. Não restou nada. Acho que ainda acredito na força da vida, que a vida deseja vida. Como certas coisas podem ser tão danosas, agindo em silêncio contra nós? As frases saíam-lhe aos borbotões, meio desconexas, sem vitalidade, sem a força da raiva ou da tristeza, apenas palavras seguidas de palavras. Tome, guardei para você. Entregou-me um livro e uma pasta com algumas coisas dentro. Pôs-se de pé, tentou me dar um abraço, mas faltava-lhe a alma. No ombro, uma bolsa de couro, como as de antigamente. Vou tentar ser outra, disse-me baixinho. Ela saiu do quarto em direção ao corredor. Ouvi o barulho da porta do banheiro. Fiquei esperando, olhando para a pasta, o livro e o vazio. Vina não voltou. Pude vê-la, do alto, pela janela, entrando num táxi, depois que saí do pequeno transe hipnótico que me acometeu e me dei conta que ela não estava mais no apartamento. Levava apenas a bolsa tiracolo. Vina! Não estou certo se escutou meu grito. O carro seguiu como se aquela fosse apenas mais uma corrida na madrugada que anunciava devires. Um beija-flor recolheu o último tufinho de paina que ela costumava deixar no aramado, em forma de coração, pendurado para fora da janela. A manhã havia chegado. Vina havia partido e ainda alimentava ninhos. Ocorreu-me telefonar-lhe. Peguei o celular no bolso da calça e automaticamente busquei a última chamada, aquela feita por Vina, para retornar. Na tela estava escrito, ao lado da hora, 3h33, número desconhecido. No susto, não havia reparado naquele detalhe. Não havia reparado que a chamada era de um número desconhecido. Talvez não tivesse atendido. Agradeci o torpor do sono.
Procurei seu telefone nos contatos e liguei. Esse número não existe. Tentei novamente. Esse número não existe. Não existe. Eval. O cartão. Uma foto, tamanho postal, impressa em papel fine art. Atrás, na mesma caligrafia de sempre, um pequeno poema, seu nome e telefone. Abismos. Bordeava precipícios com a inocência de uma criança no parque, até que se abriram meus olhos. Vina. 943-212-444. Peguei o telefone e liguei e-mail sem pensar. Chamou até cair na caixa postal. Não deixei recado. O cartão. Abismos. Fotografia colorida, posição horizontal. Em um dia ensolarado, topo plano de uma falésia terracota com alguns desníveis e um pouco de vegetação ao longe. À esquerda, o mar, em degradê do azul esverdeado até o azul profundo, encontra-se no horizonte com um céu claro de poucas nuvens. Mick. A luz do dia me revelou as paredes nuas, os chãos nus, os tetos nus. Não havia uma lâmpada sequer, além do abajur do quarto. Peguei a pasta e o livro que ela me dera. Tinham seu cheiro. O mesmo cheiro de sempre, o cheiro de Vina. Foi então que reparei, encostado na parede, no canto onde ela estivera deitada e que eu me recusava a olhar, para não sentir o buraco da sua ausência. Foi então, quando meus olhos desejaram, mais que eu, conferir se ainda estava lá, que reparei num daqueles caderninhos que trazia sempre consigo e num outro livro. Juntei-os às coisinhas que ela havia me dado. Apaguei o abajur, fechei a porta do apartamento, entreguei a chave ao porteiro e voltei para casa. Passei o dia grudado ao telefone, na esperança de receber uma chamada de número desconhecido. Ninguém me ligou naquele dia. Digo ninguém ligou enquanto eu estava acordado. Num momento, o telefone parecia chamar de longe. Eu estava dormindo pesado, um sono grudento, daqueles em que a cama cria ventosas. Abri as pálpebras com esforço. Olhei para a tela, ainda pude ler, número desconhecido. Não fui rápido o suficiente para atender a chamada. Merda. Vai ligar de novo. Vai ligar de novo. Merda. Da pasta de linho verde. Aquarela dividida ao meio e na vertical. Desenho espelhado e à direita virado para baixo. À esquerda, uma moça esguia de rosto oval, com o cabelo castanho preso em um grande coque no topo da cabeça. Ela tem as sobrancelhas grossas e escuras, os olhos grandes e cinzentos. O nariz é um delicado traço sombreado e os lábios são cor-de-rosa. Ela usa brinco pendurados amarelos e um vestido lilás com barra azul no decote, nas mangas e na saia. No ombro direito, há um pássaro azul de crista vermelha. Ela segura um coração vermelho à frente do peito. De uma veia no topo do coração, brota uma longa haste verde que sobe ao lado da cabeça da moça, culminando em uma flor laranja murcha. Do caderninho abandonado. Não tenho nada. Nem o nada. Eval. Uma encomenda, um bilhete e... Queimei muitas coisas, mas essas não tive coragem. Esta caixa está abarrotada de amor. Guarde-a para mim, sim? Ou melhor, guarde-a para si. Ou ainda, leia. Revisite a si mesmo. A gente era feliz pra caralho, baby. A gente sofria pra caralho. A gente era tudo pra caralho. Tínhamos uma disposição tão grande para a vida e para o outro. Acho que carregávamos menos cicatrizes no corpo, menos feridas abertas, menos membros dilacerados. Você está sempre perto de mim, sempre. Mais que um amigo, eu o tenho como uma fantasia de amor eterno. Sabe que fantasias, às vezes, afastam a insônia e o cansaço, não é? Sinta meu beijo.
meu afago, meu abraço. Eu te sinto aqui. Vina. 943-212-444. Abri a caixa, reconheci meu próprio nome no remetente de todos aqueles envelopes. Era minha contraparte na nossa imensa correspondência. Peguei um ao acaso. Vina, suas cartas me chegam como caixinhas de música embalando meus sonhos. Foi o único parágrafo que li. Não estava preparado para um encontro tão intenso com minha caligrafia do passado. Nesse dia, demorei a dormir. Tampouco consegui lhe telefonar. Sonhei que fazia amor com Vina. Poderia dizer que sonhei que trepava com Vina, que fodia Vina, ou destilar clichês de filme pornô, mas não foi isso. Era sexo. Era muito bom. Era amor. Mas era amor pra caralho. Acordei com uma sensação muito forte de sua presença. Acho que senti seu cheiro. Não acredito nessas coisas, mas ela sempre me levou a experiências estranhas. Vina, sua bruxinha, você acordou adolescente em meu corpo. Há quanto tempo isso não acontecia comigo? Foi com um misto de alegria e melancolia que tirei os lençóis da cama e os coloquei na máquina de lavar. Do caderninho abandonado. A saudade pode acordar enquanto dormimos. Punca. A alegria de receber um enorme pacote com o nome de Vina terminou no segundo parágrafo de sua minúscula carta. Tenho estado tão ocupada. Vina sempre se resolve tão bem. Eu negligenciei nossa comunicação. Ok, Vina. Te escudo dizendo-me. Caralho. De novo essa porra dessa culpa que acompanha nós mulheres como se fosse uma sombra. Para com isso, minha flor. Dou um sorriso. Faço umas 10 respirações profundas. Acolho a culpa. Entendo que é apenas mais um pensamento e tento vibrar no amor. Releio a carta-bilhete. Querida, um dia, quando ainda éramos jovens, você precisou ficar longe de mim um tempo. Lembra? Eu tinha certezas demais, acho. Hoje sou eu que preciso me afastar. Não tenho mais certeza alguma. Também isso seria insuportável. A certeza que não tenho certeza alguma. Você sabe, apenas eu, sendo eu mesma. Uma volta maluca na espiral do ser. Vou para longe. Fico com você e a levo comigo, como sempre foi, desde que nos conhecemos, mesmo quando estivemos distantes. Quando sentir saudades, olhe para as aquarelas que lhe deixo. São uma bosta, tecnicamente falando. Mas poderá sentir um pouco da minha alma nelas. Lembra de Mick? É o meu porta-voz. Não, ele ainda não sabe disso. Pode avisá-lo, please? Acho que vai ficar puto comigo. Pode ser que dê uma gargalhada também. Não tenho mais certeza de nada. Antes que eu esqueça. 943-212-444. Telefone de Mick. Meu beijo carinhoso e um poeminha. Está tudo vazio, mas não encontro vazio. Vina. Da pasta de linho verde. Isso me fez conhecer um tipo de maldade que eu sequer sabia que existia. Uma maldade miudinha que vai roendo a gente por dentro, aos pouquinhos, sem que a gente compreenda o que está acontecendo, sem que a gente saiba porque um dia está oca, a casca fininha, fininha, e não consegue se manter de pé. Não, isso não falava alto, não proibia, não batia. Isso tinha e tem uma voz mansa, melíflua, gestos comedidos e gentis. É bem possível que você o tenha como amigo, que você o admire como homem, que ache ele um cara incrivelmente delicado. Vivi muitos anos com isso, muitos mesmo. Durante quase 2 décadas, comi daquela refeição servida com esmero e amor aparentes. Por vezes, uma dor no estômago, uma letargia. Nunca imaginei que o mal-estar era resultado de um envenenamento lento. Não sei como contar a história para que me entendam. Já não posso narrar com a ingenuidade com que a vivi. Ela não existe mais. E a perda da ingenuidade revela no passado detalhes que permaneceriam para sempre despercebidos
não fosse a totalidade dos fatos, não fosse aquela cortina que caiu um dia, sem que Iso soubesse, enquanto ele representava e eu estava na plateia. Sem que Iso soubesse, eu agora sabia que aquilo tudo era uma farsa grotesca. Sem que Iso soubesse, cada gesto, cada fala, cada silêncio desvelava-o. Eu, assistindo atônita. Iso, que sempre se protegeu tão bem, com artifícios refinados, estava nu, diante de mim, ao meio-dia, no corredor de um shopping center qualquer. Iso estava nu e não sabia, só eu. Daquele espetáculo, posso dizer que foi doloroso e libertador. Nossa história tem tonalidades épicas, com doses de mistérios transcendentais. Creio que se assentou nessa aura mística e no desejo íntimo de estar cumprindo o destino, parte de nossos pactos. Talvez eu devesse começar pelo início, tentando simular a inocência com que vivi todos os eventos amorosos. Mas não consigo evocá-la. Será preciso começar então pelo fim, aos retalhos. Não sei se algum dia serei capaz de reconstruir essa narrativa. Paro e busco um adjetivo para a narrativa. São muitos. Nenhum satisfaz. Desisto de especificar sua qualidade. O que eu não sabia é que por detrás daqueles olhos, opacos, aparentemente tristes, o que eu não sabia é que por detrás daqueles olhos havia bichos mortos. Mick. O e-mail que enviei para a Vina voltou. O perfil do Facebook também não existe mais. Nem mesmo o Instagram. Filha da puta, subiu mesmo. Olho para as coisas que ela me deixou. Ainda estão intocadas em cima da poltrona. Por que tanto medo de ver o que tem ali? Chega a ser ridículo, não? O telefone toca. Número desconhecido. Dessa vez eu atendo. Senhora Márcia, etc, etc. A mesma cobrança há 4 anos. Essa mulher deve a todo mundo. Desligo sem muitas explicações. O dia segue e eu esqueço de tudo. O trabalho me absorve. O trabalho me absolve. Da caixa presente, liberar a dor. Aquarela. Acima e à direita, em letras pretas, da caixa presente. Aquarela de uma mandala. Ao centro, um núcleo azul expande-se e dilui-se, adquirindo contornos vermelhos que novamente se expandem e assumem novos contornos azuis, criando e repetindo um degradê suave em tons que vão do azul, rosa, roxo e vermelho. Abaixo do desenho, à esquerda, a legenda: liberar a dor. Do caderninho abandonado. Meio-dia, um pica-pau trabalha vigorosamente. Não é a primeira vez que o escuto por essas bandas. Espio pela janela. É tão pequeno que parece um colibri. É Val. O telefone. Passei o dia pensando em Vina. Como alguém que conheci na rua, na boleia de uma caminhonete, a caminho da praia, pôde se tornar tão importante na minha vida e eu na dela. Uma toalha de banho, um biquíni e confesso que Vivi, de Neruda, eram a sua bagagem. Tudo tão simples. Chegar, falar, andar juntos. Só isso. Nenhum anteparo. Quero saber o porquê das cartas. Quero saber por que visitou meus sonhos. Quero ouvir a sua voz. O telefone chama até o fim. Ligo de novo. Caixa postal. Insisto. Eu sempre acerto a hora em que ela está tomando banho. Atende. Vina? Pergunta a voz do outro lado. Do caderninho abandonado. 52.2. As definições de violência precisam ser atualizadas. Nível da atualização: crítico. Advertência. Essa atualização pode gerar instabilidade no sistema. Alguns programas precisarão de novas versões. As novas definições de violência foram instaladas com sucesso. Da pasta de linho verde. De A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. L. Conheci L na sala de espera de um mastologista. Perguntou-me
quase em confissão, se eu já havia feito uma punção de mama. Contou-me que fez uma recentemente. Você sabe, eu estava com medo da agulha no peito. Foi a da seringa ou a da pistola? Ave Maria, tem uma da pistola? Não, foi a da seringa. Eu estava lhe contando. Pedi ao meu marido para me acompanhar. Ele foi. Entramos na sala de ultrassom. O médico era um médico. Quero lhe dizer, era um homem, não era uma mulher, entende? Ele perguntou se fazia primeiro a punção ou a ultrassonografia endovaginal. Eu já estava deitada, sem roupa, sem as roupas íntimas. Tinha uma bata, um lençol por cima. Meu marido disse, a endovaginal. E eu, atônita, fiquei calada. O médico enfiou aquele troço em mim. Eles ficaram olhando para as minhas entranhas, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse uma coisa. O médico mexendo dentro da minha vagina, eu nua, de pernas abertas, o lençol por cima, enquanto meu marido perguntava coisas sobre a qualidade da imagem, se podia gravar um DVD daquele filme. E eu, pequena, sem entender se aquilo estava certo, com medo do exame que estava por vir. Daí o médico disse que ia fazer a punção. Meu marido saiu da sala. Ele saiu e me deixou sozinha. Disse que não aguentava ficar. Já pensou? A senhora acha que ele foi comigo para quê? Não devia ter deixado ver minhas intimidades por dentro. Acha não? Ainda hoje tenho vontade de chorar quando lembro daqueles olhos inquietos, movendo-se em busca de um ponto qualquer em que pudesse se agarrar, em que pudesse ancorar aquela dor difusa, aquela dor sem objeto concreto e cheia de culpa. Do caderninho abandonado. A palavra que se contrapunha ao gesto apagava todo o resto, até que o gesto se sobrepôs à palavra, e nada mais restou. Mick. Eu olhava para as coisas que Vina havia me dado, e as outras que eu pegara sem saber o que fazer. Havia duas forças antagônicas agindo em mim com uma simetria tão grande que eu estava paralisado. Um desejo de correr para perto e ler tudo. Um desejo de correr para longe e atirar tudo ao mar. Vina teria preferido o fogo. Escuto o som do telefone. Continuo inerte. O telefone para. Insiste. Continuo imóvel. Para. Insiste. Mais uma vez. Decido atender. Número desconhecido. Vina? Pergunta a voz do outro lado. Da pasta de linho verde. Lembrei-me do acidente que sofri andando de bicicleta. Lembrei-me porque novamente vou fazer um tratamento ortodôntico e o dente reimplantado será movimentado. Lembrei-me do acidente e que você veio me visitar. Eu havia sido atropelada. O carro não prestou socorro. Eu havia perdido um dente da frente e cuidei de tudo sozinha. E você distante, como se eu estivesse exagerando em minha fragilidade. Nenhum acolhimento de coração aberto. Eu não entendia. Não era a mim que vias. Era sempre aquela ferida exposta a um menino criança. Era sempre a sua ferida incestuosa o que vias. Era sempre aquele ódio dissimulado às mulheres o que agia. Do caderninho abandonado. A Brigitte Bardot está ficando velha. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita, mas agora está ficando triste e sozinha. Nós ainda éramos amigos quando Isa me deu uma fita cassete com vários sambinhas e no meio, anacronicamente, esta música de Tom Zé. Eu estava me divorciando e a voz impiedosa de Tom Zé. A Brigitte Bardot está ficando velha, triste e sozinha. Não precisei reencontrar a fita nem ouvir de novo a música para que ela voltasse, como um mantra, do abandono. Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora exata em que ela estiver com vontade de se suicidar? Ainda hoje, 2 décadas depois, me pergunto por que Isa inseriu essa música naquela fita cassete. A Brigitte Bardot agora está ficando velha, triste e sozinha. Velha e sozinha. E aquela boca? Sozinha. E aqueles olhos? Sozinha. E aquelas costas? Sozinha.
sozinha. Eval. O telefone. Vina! Repeti sem entender o que se passava. Silêncio. Da caixa presente, só sou, sou. Aquarela de uma mandala colorida composta por 3 flores, uma sobrepondo a outra. Partindo do centro, a primeira flor é pequena e tem 4 pétalas azuis que se intercalam com 4 pétalas verdes. Esta flor está no centro da segunda flor, que tem um miolo em degradê do amarelo ao vermelho, contornado de roxo, de onde saem 8 pétalas lilazes espaçadas e estão sobre o miolo verde da terceira flor. Este miolo é contornado por uma borda roxa, onde está escrito em letra cursiva vermelha: Só sou, sou. Desta borda saem 4 grandes pétalas cor-de-rosa da última flor, cada uma com 3 pétalas azuis e miolo azul. 4 delas dispostas nos cantos superiores e inferiores, e entre elas as outras 4 flores. Do caderninho abandonado. Analógica 1. De você, guarda apenas os negativos. Mick. Vina? Pergunta novamente a voz do outro lado. Não sei por quanto tempo eu me mantive externamente em silêncio, enquanto minha mente fervilhava de perguntas e tentativas de conexões. Não pode ser um engano. Não existem tantas Vina assim. Desculpe, quem quer falar com Vina? Minha voz saiu esquisita, como se pertencesse a um outro eu. Esse telefone é dela? Não, mas eu a conheço. Quem está falando? Insisti. Eu podia ouvir o silêncio do outro lado da linha e quase podia ouvir o ruído acelerado das tentativas de conexões mentais. Que espécie de quebra-cabeça era aquele? Estou um pouco confuso. Recebi um cartão de Vina com esse número. Meu nome é Eval. Da pasta de linho verde. De A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. T. Foi na fila do banco. Fila é modo de dizer: sou cliente especial. Pegamos uma senha e esperamos sentados no sofá, bebendo café e água. Eu olhava aquela senhora e quase a reconhecia. Não ficava sentada, dizia coisas desconexas e tinha uma mocinha com uma farda azul claro que tomava conta dela. Eu buscava na memória de onde a conhecia, quem ela lembrava. Foi num gesto, numa maneira de ajeitar os cabelos, que a imagem que guardava dela voltou por inteiro. Percebi que a mulher que estava sentada na poltrona ao meu lado era sua parente. É sua mãe? Não, minha tia. T é incrível, fui sua aluna. Assisti a muitas de suas palestras sobre gênero. Uma mulher fantástica. Sim, ela foi incrível. Referência para muita gente. Engoli em seco a mudança de tempo verbal. Ela continuou a falar. Preferiu esquecer tudo. Alzheimer? Sim. Não é muito nova para isso? Muito. Ela quis esquecer. Preferiu esquecer. Aguardei. Não tinha coragem de perguntar. Seu companheiro. Sim, eu o conheci. Estava sempre ao lado dela nos eventos. Me parecia um casal muito harmonioso. Ele elogiava muito a produção intelectual de T publicamente, coisa rara nos homens. Aconteceu algo com ele? Não exatamente. Ela preferiu transformar sua lembrança num borrão disforme. 25 anos de casados. Um dia, o gerente do banco ligou para ela. Disse que ele estava com uma dívida enorme. T precisava quitar. Ela era avalista dele, fiadora, comunhão de bens, não sei direito. Não entendi muito bem essa parte. Senão iam confiscar os bens em juízo. Tia T poderia perder o seu patrimônio. Logo agora que tinha acabado de se aposentar, que poderia se dedicar a apenas dar palestras e escrever livros. F, o marido que você conheceu, se apaixonou por uma mulher. Gastara toda a sua grana com ela. Dinheiro na conta, poupança, investimentos, tudo. Comprou roupas, joias, carro. Estava tudo na fatura do cartão de crédito. Quando titia descobriu,
Muitas outras coisas vieram à tona. Que ele sempre teve casos, que pagava prostitutas, que tinha um filho de 15 anos. Ela quitou as dívidas e começou a esquecer. Foi um processo muito veloz. Não sabe sequer quem é ele. Não lembra que foi casada. Vez ou outra, lembra de mim. Minha tia escolheu não ter filhos. Eu sempre fui a sobrinha querida. Ele queria ser o tutor dela, imagina. A família se reuniu, contratamos advogado, conseguimos impedir. Sou sua tutora. De tempos em tempos, preciso trazê-la ao banco para recadastramento, mas é um sofrimento. Eu sinto muito, foi tudo que consegui dizer. Nunca pensei que alguém pudesse tomar uma decisão tão radical de negação e esquecimento. Nem quando assisti àquele episódio de Grace and Frank, em que uma mulher que é traída e quase abandonada pelo marido desenvolve Alzheimer. Ficamos em silêncio. Eu olhava para T e percebi que se começasse a chorar, eu não ia conseguir parar. Fiquei pensando em F, sempre tão delicado publicamente, tão elogioso. Eles eram professores no mesmo departamento da universidade. T sempre teve mais prestígio do que ele. Suas ideias tinham mais brilho, mais vigor. Ele parecia tranquilo com isso, com o fato dos holofotes estarem direcionados para a mulher. Eu admirava isso. Eu admirava essa banalidade como se fosse algo muito especial. Iso, por exemplo, nunca me elogiava intelectualmente. Seria incapaz de admitir que seus textos tinham muitos problemas de escrita, que ele não sabia usar crase e que eu fazia revisão. Seria incapaz de dizer publicamente que eu tinha indicado alguns dos autores que agora eram fundamentais para ele. Aliás, ele sempre dava um jeito de parecer que ele os tinha indicado para mim. Tinha mania de me dar aulas sobre coisas que eu havia ensinado a ele. Balancei a cabeça para expulsar as lembranças de Iso. Compreendi que F nunca se sentira confortável fora dos holofotes. Que F apenas vinha saboreando a vingança em silêncio. Eval. O telefone. Era Mickey. O telefone que Vina me deixou era de Mickey. Ele tentou me explicar o que estava acontecendo. Conheci Vina quando éramos adolescentes, naquele período em que já se conquistou alguma liberdade e autonomia. Ela vendia poemas de sua autoria em um pequeno balaio. Sua narrativa era distante, como se falasse para si mesmo. Era um murmúrio. Ouvi em silêncio. Já conhecia parte da história. O passado eu já conhecia. Interessava-me o presente. Não fiz perguntas. Entendi que não havia como sobrepor minha ansiedade ao que ele estava tentando processar pela fala. A mãe havia chegado, Vina havia partido e ainda alimentava ninhos. Ocorreu-me telefonar-lhe. Peguei o celular no bolso da calça. E automaticamente busquei a última chamada, aquela feita por Vina para retornar. Na tela estava escrito, ao lado da hora 3h33, número desconhecido. No susto, não havia reparado naquele detalhe. Não havia reparado que a chamada era de um número desconhecido. Talvez não tivesse atendido. Agradeci o torpor do sono. Procurei seu telefone nos contatos e liguei. Esse número não existe. Tentei novamente. Esse número não existe. Não existe. Então isso era tudo? Ela havia ido embora sem dizer para onde? Melhor conversarmos depois. Tinha esperança que esse número desconhecido fosse ela fazendo contato, dizendo onde estava. Você pode me dar seu telefone, Eval? Aqui não aparece. Claro, Mickey. Desculpe. É que uso para trabalhar e ligo para muita gente que não conheço. Deixo sempre privado. Às vezes esqueço disso. Anote. Dei o meu número, ficamos de nos falar depois. Confesso que eu também precisava de um tempo. Do caderninho abandonado. Forte neblina. Despenhadeiro. Onde? A estreita trilha. Da caixa presente. Todo caminho é um risco. Fotografia colorida, posição horizontal. Em um dia nublado, uma estrada asfaltada em declive e curva acentuada à direita. Às margens da estrada, vegetação rasteira, beiram barreiras de terra.
Ao longe, a neblina encobre parcialmente a silhueta de algumas árvores e funde-se ao céu cinzento. Mick. De certa forma foi ela? Será que está querendo me dizer algo? Do caderninho abandonado. Criar uma caixa. Pode ser uma daquelas de plástico revestida por dentro com papel alumínio, com a indicação de que toda e qualquer coisa que estiver dentro dela está fora da casa. Será um isolante energético. Punka. Muitas vezes passei meses sem falar com Vina. Agora que não tenho como ouvi-la, sinto vontade de lhe telefonar todos os dias. Sinto vontade de encontrar com ela, de conversar, de ficar em silêncio. Percebo que é um daqueles pensamentos recorrentes, do tipo que gera desdobramentos de passados e futuros, lembranças suaves, culpa por ter negligenciado o momento que ela estava vivendo e mil inquietações sobre a perspectiva de encontrá-la novamente ou não. Agradeço a Vina o desafio que me trouxe. Começo a trabalhar na faxina. Eval. O telefone, as minhas cartas dela. Era Mickey. O telefone que Vina me deixou era de Mickey, e eu, o corpo aceso, buscando sua voz. Por que isso, Vina? Peguei a caixa com as cartas, abri um envelope qualquer como se fosse um oráculo. Eram vários os seus encantos. Desabrochar arco-íris, semear dias de sol no inverno, libertar brisas frescas dos confins do universo, suspirar estrelas cadentes, fosforecer sonhos na escuridão da noite, relampejar sorrisos, murmurar lágrimas, garimpar nos olhos diamantes. Encontrei esse texto de qualidade duvidosa que escrevi para ela há mais de 30 anos. Alguma coisa embrulhou meu estômago. Caí num choro convulsivo. A vitrola ganhou vida própria e aumentou o volume da voz de Caetano. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão. Da caixa presente. Todo caminho é um risco. Fotografia colorida na posição horizontal. Ao ar livre, uma estrutura de ferro de construção abandonada, um pontilhão. As vigas oxidadas estão fixadas em uma longa passarela, dispostas em 2 fileiras. Formam um corredor com zigue-zague dos 2 lados. O mato cresce no entorno e cobre parte da passarela. Mais adiante, um portal alto de metal, postes de eletricidade e o céu nublado. Do caderninho abandonado. Um grilo entrou na minha casa. Repete insistentemente a mesma melodia. Não menos do que eu, o mesmo pensamento. Da pasta de linho verde. De A a Z. Agora que eu sei, as mulheres me contam. B. G. N coordena um fórum online de discussões sobre violência contra a mulher. Foi ele que me colocou nesse grupo. Sim, é isso mesmo. N é um homem que coordena um fórum governamental online sobre violência contra a mulher. Uma discussão em particular chamou a minha atenção. B, uma das coordenadoras, amiga de N, postou muito abalada um fato em que ela era a protagonista. Estava divorciada há 6 meses. Tinha um filhinho de 7 anos. B estava terminando uma pós. Tinha acabado de cursar as disciplinas e precisava escrever seu trabalho quando o companheiro saiu de casa. Ao longo dos meses, ele vem manipulando B com a pensão que ainda não foi acordada judicialmente. Todos os dias ele telefona às 7 da manhã para reclamar de alguma coisa ou exigir outras. Nesse final de semana, um feriadão, B foi para a praia, convidada por uma amiga feminista que também participa do fórum. Avisou ao ex que viajaria com o filho. Esse Natal era com ela.
Ele aceitou com tranquilidade e ficou de passar um dia antes da viagem para entregar o presente ao menino. Mas não apareceu. A praia ficava a 2 horas de distância da cidade onde moravam. B estava feliz. Era um descanso. Era um descanso, inclusive, dos telefonemas matinais. Na praia, resolveram fazer um piquenique em um lugar mais afastado. Quando estava dobrando numa bifurcação da estrada, um carro lhe trancou. Lhe trancou e a obrigou a dirigir na contramão, sem que ela pudesse entender o que estava acontecendo. O carro a obrigou a parar. Ela estava tremendo, apavorada, sem entender o que era aquilo, quando viu o ex, rindo, descer do carro. Como a encontrar ali? Por que dirigiu 2 horas até lá? Desceu e foi a seu encontro. Ele disse que tinha vindo ver o filho. Ela respondeu que aquilo era uma loucura, que ele não tinha o direito de invadir a vida dela desse jeito e que ele entrasse no carro e voltasse para a cidade, de onde ele não deveria ter saído. Ele insistiu sarcasticamente que iria falar com o filho, a mão quase abrindo a porta do carro dela. B não sabe se lhe deu um murro na barriga, se lhe bateu na cara. Sabe apenas que perdeu o controle e bateu nele, e que gritou para ele a deixar em paz. Perdeu o passeio, a tranquilidade tão rara naquele período. Publicou esse depoimento no grupo porque estava com medo que ele a denunciasse por agressão. O que ela dizia é que tinha agido em legítima defesa da sua integridade psíquica. Se B esperava encontrar apoio, foi crucificada. Pior, uma colega fez um print do seu relato e enviou para o ex. Ele passou a ameaçá-la com aquela confissão online, que ia pedir a guarda do filho, que ela ia ter que dar pensão, que ia ser presa. A maioria dizia que era contra a violência, que o que ela tinha feito não tinha justificativa. E mesmo num caso de agressão, o que se deve fazer é ir na delegacia e prestar queixa. Enquanto acompanhava aquela discussão, pensando em sair do grupo, porque não tinha mais como processar internamente tanta brutalidade, lembrei-me de G, que faz faxina na casa de uma amiga e me dá uma força algumas vezes. O marido de G bebe muito, quebra tudo dentro de casa. Não trabalha e a ameaça, mas não bate nela. Ela foi numa delegacia prestar queixa. Perguntaram-lhe, debochadamente, se ela tinha marcas no corpo. Respondeu que não. Mandaram-na voltar para casa e pronto, que ela não tinha o que fazer na delegacia. G procurou uma advogada. Queria se divorciar. A advogada perguntou: só porque seu marido bebe, a senhora quer se separar dele? Se a senhora se separar, vai ter que vender a casa, repartir o dinheiro para vocês dois e pagar pensão a ele. G resignou-se. Entrou numa igreja evangélica para perder a vontade de matá-lo e espera que Deus, lentamente, opere suas transformações no marido. Se eu me separar, dona Vina, quem vai impedir que ele tire as telhas lá de casa e me mate enquanto eu durmo? O que eu nunca tive coragem de perguntar é se ele a obriga ou a constrange a fazer sexo, o que dá no mesmo. Dito de outra forma, se ele a estupra cotidianamente. Da caixa presente. Aquarela de uma libélula que pousa em uma longa haste verde com extremidade encaracolada. Ela tem a cabeça arredondada, grandes olhos, corpo verde claro e uma longa cauda laranja. As asas são transparentes e têm riscos discretos. Ela olha fixo para a frente. O fundo diluído do desenho insinua um céu com nuvens brancas e a silhueta de uma montanha verde amarelada. Eval, o telefone, as minhas cartas dela. Chorei de raiva e saudades de Vina. Mas talvez o que tenha me embrulhado o estômago é que eu tive saudades de mim. Do caderninho abandonado. Narciso, Narciso, quase tenho dó de ti, quando penso nas tuas águas turvas. Fossem cristalinas, terias visto o outro na beleza dos peixes coloridos, na dança da vida e das algas que repousam no fundo arenoso?
Da pasta de linho verde. De A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. B. V. A violência psicológica não deixa marcas que possam ser analisadas pelo Instituto Médico Legal e gerar um BO. Como compartilhar a dor de uma ferida que ninguém pode ver? Não há como dizer, olhe, veja, já faz 1 ano, 2, mas foi um corte tão profundo que ainda não fechou. Ainda está supurando. Sim, eu cuido, vou ao médico, coloco remédio, mas inflamou. Antibióticos? Tomei vários. Ainda assim, insistem em não fechar. Foi como um objeto infectado, por isso a demora. E aí, a imagem da ferida purulenta sob a camisa, o vestido. Ou foi uma fratura exposta e o osso rasgando a carne. Não. A vítima de violência psicológica não tem essa imagem para mostrar. Agarra-se a fragmentos de conversas, de memórias, e tenta compartilhá-los na esperança inclusive de ouvir de quem lhe escuta a confirmação. Sim, estou vendo. Os instrumentos de corte. Claro que isso machuca pra caralho. E é difícil de cicatrizar. Como avaliar a profundidade da lesão? Pelo cabo da faca. As pessoas olham o cabo, olham para a vítima, um silêncio. Não é raro a própria vítima se sentir culpada pela demora no tempo de cicatrização e mesmo duvidar de seus fragmentos de provas. Não, aquele seu print do WhatsApp não tem a mesma força que a imagem de um soco no olho ou uma facada na carne. Ele não é suficiente para tocar o coração da sua companheira de luta, amiga do agressor, seduzida por ele e vítima dele sem saber. Aquele print é apenas uma ponta do iceberg de violências às quais ela foi submetida. Ela descobre que terá que se curar com o agressor à solta, sem sequer poder denunciá-lo como agressor. Porque, caso faça, ele sim terá contra ela uma prova judicial e fará contra ela um BO. Não me sinto confortável em discussões virtuais, mas não consegui ficar calada. No dia seguinte à postagem de B, publiquei esse texto no tal fórum online. Acho muito estranho que num grupo onde se fala de interrupting, appropriation, mansplaining, gaslighting, as pessoas tenham dificuldade de compreender e considerar que violência psicológica é violência mesmo, que causa vítimas, inclusive fatais, e danos, por vezes, irreparáveis. Eu, Vina, sei na carne do que estou falando. Não fiquei no grupo para ver a repercussão da publicação. Até hoje não sei o que aconteceu a B. Do caderninho abandonado. Sonho. Estamos numa casa. São muitas mulheres. Há uma sobremesa deliciosa, muito especial. Pergunta à mulher que a fez como fazer aquilo. Aquilo a que me refiro é um pequeno detalhe, como um arabesco, que transforma tudo. Ela interrompe a explicação. Há um segredo. Quase me diz quem tinha ensinado. Agora estou sentada numa mesa no meio da rua com vários homens, rapazes. Pode ser um restaurante, um bar. Não recordo de haver nada na mesa. Um dos rapazes olha. Percebo que viu algo secreto. Olho na direção do seu olhar. Vejo, por cima de um muro alto, a cabeça de uma criança. Tem os cabelos enroladinhos. Não deveria tê-la visto, entendo. Insisto em olhar, é uma menina. Está com a metade do corpo acima do muro. Vou até ela. Descubro que estava presa por ser filha ilegítima de uma das minhas tias. Isso só descubro depois. Falo com a menina. É doce, meiga, leve e feliz. Pergunta a ela o que fica fazendo naquela casa. Cuido das plantas e dos passarinhos. Acolho a menina e a liberto. Eu a integro às outras mulheres da casa. Descubro o segredo. Da caixa presente. Desenho de um pássaro amarelo de perfil para a esquerda com a cabeça alaranjada voltada para cima, que tem uma gola verde. As asas longas e vermelhas apontam para o alto e para trás.
Está sobre um fundo azul que insinuam nuvens brancas e fragmentadas sobre duas silhuetas de montanhas em tom azul mais escuro. Do caderninho abandonado. Escrever uma lembrança por dia, para esquecê-la, sem que se apague. Mick, cheguei exausto do trabalho. O clima está muito tenso na redação. Aliás, o clima está tenso em todo lugar. Abri um Malbec, coloquei um jazz e me deitei no sofá. Tudo escuro. Apenas a luz do abajur acesa. No rechô, essência de lavanda. Estava naquele lusco-fusco da consciência quando o telefone tocou. Era um número esquisito. Número internacional. Atencioso. Era ela. Só podia ser ela, minha amiga querida. Mick? Vina? Do caderninho abandonado. Um homem carrega um pássaro na gaiola. Só eu me impeço de voar. Punca. Passei o final de semana olhando as aquarelas de Vina. Alguns exercícios, algumas mandalas. Numa ou noutra, anotações do tipo para libertar, afastar o medo. Algumas composições oníricas. Reli a carta. Na segunda-feira, meditei quase 1 hora com uma das mandalas de Vina. Coloquei crédito no Skype e fiz uma chamada para o número que ela me deu. Mick? Vina? É meio estranho, mas as pessoas sempre confundiram nossa voz. Nunca soube muito bem o porquê. Não, Mick, é Punca. Pode falar? Punca? Claro, quanto tempo! Como conseguiu meu número? Se sua decepção fosse um animal, seria um hipopótamo. Vina falou com você? Não, Mick, ela não falou comigo. Ah, já sei, lhe mandou uma carta. Eu não chamaria aquilo exatamente de carta, estava mais para um bilhete. Quer mesmo conversar agora? Da pasta de linho verde. Iso cozinhava ódios e fúrias lentamente, em fogo baixo, sob uma capa de sorrisos e amabilidades. Eu amava tanto a imagem que ele projetava de si mesmo, a imagem que durante anos pensei ser ele. Eu amava também os seus braços, algo neles, a cor da pele, os pelos talvez, lembravam aqueles do meu pai. Às vezes era pelo braço que eu me conectava a ele. Quando eu começava a sentir que havia algo estranho, o braço era o seu anzol, ou minha âncora, não sei. Do caderninho abandonado. Estendo sobre o corpo morto um lençol de seda branco. Mas olhe, mire, minha pequena, não há corpo, não há corpo. Como hei de velar então, esse, a quem quis tão bem? Como untar com unguento de rosas quem não se fez carne? Mick. Há dias não pensava em Vina. Foi a forma que encontrei de lidar com isso. Mas ontem recebi um telefonema de Punca. Ela tinha recebido uma carta de Vina com meu telefone e umas aquarelas. Punca sugeriu que juntássemos todas as informações, nossas lembranças, o conteúdo dos presentes, enfim. Acredita que podemos encontrar alguma pista. Não levei essa ideia muito a sério. Nunca gostei de brincar de detetive. Teria me tornado jornalista investigativo. Hoje, precisei entrevistar P., um escritor. Ganhar um prêmio, era notícia. Ele estrategicamente pediu que a entrevista fosse na biblioteca comunitária que coordena. Talvez isso impulsionasse as doações. Cheguei na biblioteca, P. estava atendendo uma senhora. Sentei-me no tamborete que ele indicou. Meus olhos passeavam pelas estantes distraídos. Ganharam foco de repente diante de Barthez, fragmentos de um discurso amoroso. Minhas mãos foram até o livro. Abri. Encontrei na primeira página a dedicatória que havia feito para a Vina. Caralho! Ela doou seus livros para essa biblioteca, então? Logo abaixo, ainda nas prateleiras da letra B, Botton. 2 livros de Alain de Botton que lhe pertenceram. Lembrei de Punca. Não acredito nisso, sou cético.
Mas acho que para aliviar o choque, tentei uma espécie de rapsodiomancia. O verbete espera. Espero uma chegada, uma volta, um sinal prometido. Pode ser fútil ou imensamente patético. Erwartung, espera. Uma mulher espera seu amante de noite na floresta. Quanto a mim, só espero um telefonema, mas é a mesma angústia. Tudo é solene. Não tenho noção das proporções. Página 94 a 95. Repeti baixinho. Ao menos pensei que estava falando baixinho. Quanto a mim, só espero um telefonema, mas é a mesma angústia. Da caixa presente. Uma aquarela. Sobre fundo laranja claro, uma mandala composta por 5 flores, uma sobrepondo a outra, cada uma com 8 pétalas. Partindo do centro, a primeira flor é de cor vinho e se sobrepõe à segunda, que tem um miolo cor-de-rosa e pétalas amarelas, que se sobrepõem e se intercalam as pétalas azuis e ligeiramente alongadas da terceira flor, que estão sobrepostas às pétalas da quarta flor, que tem pétalas com o centro cor de vinho e duplo contorno rosa e laranja. As 4 flores sobrepostas formam um miolo da quinta flor, que é verde, com grandes pétalas alongadas e contornadas de pontilhados laranja, uma linha verde clara e outra verde escuro. Do caderninho abandonado. Alheias ao trânsito caótico, 2 borboletas bailam sobre os carros parados. Acasalam. Voam em direções opostas para realizar o que lhes compete em suas brevíssimas vidas. Por que pensei que era fêmea, a que foi para a esquerda? Da pasta de linho verde. De A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. Y, Z. Hoje, G veio me ajudar na faxina. Não sei como começamos a falar sobre isso. Na minha família tem um caso desse. Desse o quê, G? Desse. De pai que estupra a filha. A mãe passava a semana trabalhando na usina. Ele aproveitava para abusar da menina. Ela teve 3 filhos dele, a filha. A filha teve 3 filhos do pai. A mãe perguntava: quem é seu namorado? Ela ficava calada. O que ela podia dizer? Quer dizer, é assim, não é? Bota a faca no pescoço e força. Às vezes eu acho que nem precisa da faca, G. Existem outras formas de amedrontar, submeter. Só parou depois que os irmãos dele descobriram e tentaram matar ele. Fugiu. Nunca mais apareceu. Ela ainda tá viva. Tá velhinha. Vive só. Os filhos não vivem mais com ela. Os filhos irmãos. Ela nunca casou, casou? Não, nunca. Ela criou repulsa, antojo. Teve uma prima também, no interior, no mesmo. Diziam que ela estava ficando louca, com juízo fraco. Só depois é que as coisas foram aparecendo. Essa não aguentou, tocou fogo no corpo. Ela andando na rua, afuviando. A gente criança no portão de casa e a menina correndo, pegando fogo. Queimou até apagar por completo. A senhora acha que Deus perdoa? Que, num desespero desse tipo, Deus perdoa de alguém tirar a própria vida sua? Mick. Eu não acredito que chamei P de brother. O país vivendo a maior crise, o jornal acabando de juntar o caderno de cultura com o de esportes, tudo a ver, e eu chamando o entrevistado de brother. Puta merda. P acabou de atender a senhorinha. Solícito, puxou o seu tamborete para junto de mim. Que bom que ele não é cheio de empáfia, pensei. Nas mãos, os livros de Vina. Pelo que vejo, você tem um olho bom. Já encontrou Roland Barthes? Brother, você não tem ideia. Eu encontrei mais que Roland Barthes. Eu encontrei Vina. Eu fui falando e me escutando. Brother, Vina. Vina mais que Roland Barthes. A essa altura eu devia estar lívido. Você está bem? Ficou pálido de repente. Quer uma água? Eu não estava com nem um pingo de sede,
mas precisava ganhar um tempo para não fazer outra merda. Tomei o copo d'água e esperei fundo. Desculpe. Eu fiquei meio emocionado. Esses livros pertenceram à minha melhor amiga. Ela foi embora. Nós não sabemos para onde. Esse livro fui eu que dei a ela. Não esperava encontrá-los aqui. Como é que, dentre centenas de livros, eu acertei logo no que foi dela? P começou a me explicar como a teoria dos campos mórficos poderia lançar uma luz sobre esse fato. Enquanto ele falava sobre sua paixão pelas ideias de Rupert Sheldrake, eu lembrei que na época em que li fragmentos de um discurso amoroso pela primeira vez, fiquei louco para ter um exemplar de Werther. Eu frequentava os saraus de poesia marginal da cidade. Um dia, enquanto esperava mais uma roda, entrei num sebo para conversar com um poeta. Sentado no tamborete, minha mão distraída pegou um livrinho de bolso, cuja lombada não tinha nenhuma informação. Era Werther, de Goethe. Uma edição linda, linda, parecia mágica. Um campo mórfico? Acabei pegando fragmentos de Barthes emprestado na biblioteca. Vou ter que voltar lá para devolver. Vai ser bom. Não estaria a trabalho e poderia perguntar algumas coisas sobre essa doação divina. Do caderninho abandonado. Sonho. Estou numa casa. Alguém havia colocado cachorros nela. De início eu penso que são Weimaranas, mas são Dobermans. Tinham sido postos para me matar. Um deles me ataca a perna. Consigo me soltar. Caminho para o trabalho. Um homem vestido de sunga ou cueca branca, de cima de um platô, atira balas com a mão tentando me atingir. Não usa o revólver para que não escutem os tiros. As balas têm o poder de me matar. Nenhuma me atinge. Ao reler esse sonho percebi que é quase uma ilustração do que Iso fez comigo. É um sonho anterior à separação. Algo em mim sabia? Da pasta de linho verde. Hoje entendi por que tenho tanto medo. Pavor, eu diria, de encontrar Iso. Não. Eu não tenho medo que ele me bata, que ele me xingue. O que me apavora é a possibilidade de encontrá-lo e ele vir falar comigo, voz doce, sorriso nos lábios, como se fosse o meu melhor amigo. O que me apavora é que depois disso ele se aproxime e me diga um monte de coisas gentis. E que, depois de ouvi-lo, eu volte a desacreditar de mim mesma, que eu volte a colocar em xeque a percepção que tenho dos fatos. O que eu tenho medo é de enlouquecer. Eu não posso jamais esquecer daquela noite, na casa que ele dizia ser nossa e da qual eu não pude sequer me despedir. Eu não posso esquecer, jamais, que Iso abriu a porta para que minha sanidade fosse embora. E eu, desesperada, agarrei-me a fio tão delicado que por muito pouco não rompeu. A chave para abrir essa porta foi a maestria com que ele utilizava a linguagem paradoxal, a maestria com que sempre manipulou palavras sem carne. Mick. Deitei na rede, peguei o livro que encontrei na biblioteca comunitária de P e reli minha dedicatória. Vina tinha acabado de conhecer Iso. Estava completamente apaixonada. Achei que fragmentos de um discurso amoroso seriam um presente perfeito naquele aniversário. Isso foi há 19 anos. Nós éramos jovens e achávamos que éramos felizes. Passei as folhas ao acaso, saltando de um verbete a outro, lendo os comentários dela, os grifos. Marcas amareladas indicavam que, durante muito tempo, houve um envelope ali, no verbete, cena. Uma carta de Iso, um bilhete de amor. Em nuvens, vejo a marca de um jasmim. Em errância, encontro, para minha surpresa, um guardanapo bem fininho de lanchonete vagabunda. Era novo, não estava amarelo. Nele, Vina anotou: num sopro de vento, farejo o mundo. Será que aquele sopro de hoje, de manhã, foi um chamado? Fiquei imaginando em que contexto teria escrito aquilo. Que chamado teria sido esse?
Vina tinha mania de escrever em pedaços de papel e perdê-los dentro da bolsa de livros e gavetas. Leio o trecho grifado a lápis. Eu mesmo, sujeito e namorado, não posso construir até o fim minha história de amor. Sou o poeta, o recitante, apenas do começo. O final dessa história, assim como a minha própria morte, pertence aos outros. Eles que escrevam o romance, narrativa exterior, mítica. Página 86. Um grifo recente? Fragmentos de um discurso amoroso. Um livro aberto nas páginas 36 e 37. Sobre as páginas amareladas, a marca sombreada de um papel posto dentro do livro. Na página 36, o título: Fazer uma cena. Do caderninho abandonada. Da parede, um minúsculo ser lança-se no ar. Penso que alçará voo. Anda candidamente no espaço vazio até alcançar o chão. Volta a subir pelo mesmo caminho. Uma aranha equilibrista presenteia-me com um delicado espetáculo circense enquanto faço xixi. Sorrio agradecida. Da pasta de linho verde, de A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. E, K, V, W. Organizei todos os meus escritos. Coloquei na pasta verde e fui me encontrar com H. Queria lhe mostrar o esboço do livro, conversar com ela sobre esse projeto, ouvir sua opinião. Quando cheguei no café, ela já estava lá. É preciso dizer que não cheguei atrasada. Ela chegou antes da hora. Pedi um daqueles cafés gelados. Dublin, café, sorvete, licor e chantilly. A vida parece melhor numa tarde de verão, sentada com uma amiga tomando um café gelado, com uma montanha de chantilly. Falei um pouco de minhas pesquisas e mostrei o primeiro texto que tinha escrito. Não seria o primeiro do livro, mas foi o que produzi primeiro. Queria compartilhar não só o projeto, mas o processo. Foi o texto da bicicleta, do acidente. O texto que mostrei. Eu não entendia. Não era mim que vias. Era sempre aquela ferida exposta a um menino criança. Era sempre a sua ferida incestuosa o que vias. Era sempre aquele ódio dissimulado às mulheres, o que agia. Não pude mostrar mais nada. H irrompeu, furiosa contra mim. Puta que pariu, Vina! Caralho! Tu achas mesmo que isso dos caras fazerem essas porras todas é por causa de uma ferida edíptica? Tu acreditas mesmo nessas coisas que tu estás lendo de perversão, narcisismo, sei lá o quê? Caralho, vou te dizer o que eu acho. Isso dos caras não é transtorno de personalidade porra nenhuma. Isso é mocaratismo, saca? Quer dizer que meu avô, que chamou minha avó para ser madrinha do filho que estava tendo com outra, quer dizer que meu avô fez isso porque sofreu alguma coisa quando era criança. O pai de W também. O pai de W, que escrevia cartas para a amante enquanto a mãe colocava ela e o irmão para dormir. O pai dizendo que estava fazendo trabalho extra no computador. E S? S também tem transtorno. S que nunca quis que K trabalhasse fora, que jurava gratidão eterna porque K cuidou de tudo para que ele crescesse profissionalmente. Quando K fez 45 anos e S tinha conseguido atingir o patamar de tranquilidade profissional que tanto desejou, ele pediu o divórcio e se negou a pagar a pensão, dizendo que K era uma vadia que viveu às custas dele a vida toda. Isso é por causa de algum trauma? E todos aqueles caras do filme, Câmara de Espelhos? Todos aqueles caras que se posicionam veementemente contra a morte de um feto e no momento seguinte dizem que poderiam matar a mulher caso a pegassem com outro na cama. Nenhuma ponderação para o aborto. Nenhum daqueles homens falou: se a mulher tivesse sido estuprada por 30 caras e tiver engravidado, talvez fosse o caso. Nada. Mas matar por traição? É ok. Você não viu o filme? Ah, Vina, vai tomar no cu. Sabe o nome dessa doença, minha querida? O nome dessa doença é machismo. 5 vítimas fatais por hora no mundo. Machismo. Já ouviu falar nisso? Cultura, cacete. Enquanto nós tomávamos o nosso café, 5 mulheres foram mortas por um parente, pelo marido, namorado ou pelo ex qualquer coisa. Ainda hoje, 6.000 mulheres sofrerão mutilação genital. Eu disse hoje.
Quantas adoecidas, sem saber sequer que estão numa relação violenta. A Terra dá milhões de voltas em torno do Sol, e a culpa de tudo sempre é da mulher. Eva, minha avó, a mãe de Iso, tua culpa, minha culpa. Será que tu não enxergas? No fundo, teu discurso é: coitado de Iso, sua ferida incestuosa. A culpa é de quem? Da mãe dele. A gente precisa construir outras narrativas, querida. A gente, pelo menos, tem que tentar construir outras narrativas. Ferida edíptica é o caralho, saca? O caralho. Iso é apenas mais um cretino na vida de uma mulher. Um aproveitador, um frouxo, um escroto. Um cara que não teve coragem de olhar na tua cara e te dizer a verdade. É isso, é só isso. Nada além disso. Eu sinto muito. Iso, querida, é apenas um homem comum. O chantilly não foi suficiente para adoçar minha tarde. Voltei arrasada para casa. No caminho, uma manchete de jornal me fez pensar que tudo não passava de um pesadelo, que ia acordar e o dia ainda ia começar. A manchete? Mulher é presa como partícipe de homicídio por incitar ciúmes. Esfreguei os olhos, li a matéria. Era isso mesmo. Ela não atirou em ninguém. Ela não pediu que atirasse em ninguém. Ela não ia receber nenhuma herança. Foi um homem com ciúmes que tirou a vida de outro. O juiz entendeu que ela ter um namorado e um amante e fazer comparações entre o desempenho dos dois a tornava cúmplice do babaca que resolveu dar um tiro no rival. Entre aspas. Fiquei perdida. A conversa com H me deixou completamente perdida. Essa matéria me deixou mais perdida ainda. Peguei o livro, Assédio Moral, olhei todos os grifos, todas as notas que vinha fazendo ao longo de meses. Estava tudo lá. Tudo. Isso era um caso clássico de perversão. Clássico? Ou será que não? Não sei mais o que fazer com meu livro, nem sei se ainda quero escrevê-lo. Acho que preciso passar uns dias na praia. Da caixa presente. Todo o caminho é um risco. Foto colorida na posição vertical. Um caminho de terra sinuoso corta a grama verde e farta. À esquerda do caminho, alguns postes de eletricidade e árvores. Ao final do caminho, à direita, uma casa azul com aspecto deteriorado. Ao fundo, uma mata densa e fechada. Do caderninho abandonado. Da planície, um poema. Do gelo, nenhum afago. Só um vento, frio e vago. Mick. Vina me deixou vários objetos que eu me nego a tocar. Objetos que a faxina já reposicionou em uma camada geológica profunda. Da rede, percebo que sobre eles já se acumularam alguns livros e documentos. Uma bolsa ecológica, um casaco, algumas roupas que precisam ser lavadas. Um pouco mais e teriam sumido. Mas eu encontrei esse livro que dei a ela por acaso. Encontrei o bilhete dentro do livro. E fico pensando que talvez devesse encarar o que está ali, ao meu alcance. O que foi deixado para mim. Coloco fragmentos no chão. É um sábado. Está bem. Vamos ver o que você me deixou, amiga. Do caderninho abandonado. Por onde andas, minha alegria? Por onde andas? Vagando sem rumo? Ninguém virá salvar-te. Não, ninguém. Ninguém no escuro da noite tentará te resgatar. Inútil pensar que assim, desprovida de teto, virão socorrer-te. Melhor que procures tu mesma um abrigo. Melhor que te enroles numa colcha qualquer, dessas que encontramos abandonadas pelas ruas. Tem dono? Eu sei, tem dono. Mas quem te garante que voltarão a buscá-las? Melhor que te contentes com uma dessas. Se chega o dono, sempre há uma desculpa a ser inventada. E enquanto não chega, folga, descansa e aquece-te. Pensas que é fácil? Tinhas essa esperança? Digo-te, nunca será. Nunca será fácil, minha alegria. Por vezes te enganarás e te aquietarás, pensando que, enfim,
encontraste um canto, ainda que minúsculo, pobre, miserável até, mas um canto onde pousarás algumas noites, crendo que encontraste o lugar. Advirto, porém, que estás iludida. Noite virá em que terás que voltar para a chuva, o vento cortando tua carne, a luz dos trovões iluminando, por frações de segundos, o caminho. Mas não importa que esteja escuro. Não importa a escuridão se não se tem para onde ir. Se caminho é uma expressão vaga e abstrata. Mas por ora, dize-me, por onde andas? Quisera encontrar-te, uma vez mais. Dize-me. Da caixa presente. Todo caminho é um risco. Fotografia colorida na posição horizontal. Uma estrada asfaltada às margens do litoral. À esquerda, a areia dourada com vegetação escassa e rasteira, e mais adiante, 2 carros estacionados na areia. Mais à esquerda e ao fundo, o mar, e ao longe, uma faixa de vegetação e o céu claro. Na margem direita, alguns postes de eletricidade e dunas com vegetação densa. Mick. Coloquei para tocar o CD de Pau Brasil, interpretando Vila Lobos. Acendi um incenso, peguei os objetos com cuidado para não derrubar as camadas geológicas superiores e sentei no tapete. Uma pasta de linho verde com uma fita de cetim, um caderninho, 2 livros. A Sede Moral, de Marie-France Irigoyen, e Confesso que Vivi, de Pablo Neruda. Do caderninho abandonado. Um sopro. Um daqueles pensamentos soprados assim que levanto da cama. Mata de Chimoé. Só isso. Mata de Chimoé. Acho essas coisas meio loucas. Nunca ouvi falar desse lugar. E para que essa informação no começo de um dia na praia, quando sequer tem internet para checar se isso existe? Lembrar de dar uma olhada no Google quando tiver Wi-Fi na hora do almoço. Mick. Decidi começar por Confesso que Vivi, de Pablo Neruda. Foi o livro que ela deixou junto com um caderninho no canto do quarto. Tem uma dedicatória para Eval, na contracapa. Lembrei que ela estava com esse livro quando o conheceu. Vina adorava contar os detalhes desse encontro. Há também uma carta antiga que Eval escreveu para ela numa folha de caderno pautado. Uma carta linda, linda, muito amorosa. Fora isso, um poema no verso de uma nota de padaria e mais nada. Nem um grifo, nenhuma anotação. Amanhã eu vou ligar para ele e combinar um jeito de enviar esse mimo. Da caixa presente. Sobre fundo azul claro, uma mandala composta de 2 flores, uma sobrepondo-se à outra. A primeira tem miolo azul com contorno roxo e 4 pétalas pontiagudas cor-de-rosa. No meio do miolo, um círculo azul escuro. Dentro de cada pétala, partindo do centro para a extremidade, 3 pontos roxos. As pétalas têm contorno duplo e lilás e se sobrepõem e se intercalam a mais 4 pétalas amarelas da segunda flor, também com contorno lilás. Dentro de cada pétala amarela, 3 linhas arqueadas cor-de-rosa. Do caderninho abandonado. Simples assim. A pele pede outras peles. O coração diz não. Ainda não. Da pasta de linho verde. As 999.999 situações que não revelam que você está numa relação violenta e, lamento, você pode estar. Porque nem tudo é tão óbvio como nos sites sobre relações abusivas. Declaração de amor pública para inglês ver. Caderninho de viagem, mensagens de que está doente. Sugerir que você participe de um concurso e viajar no final de semana que você precisa da ajuda dele para finalizar as coisas. Falar que quer muito passar o ano novo com você e, depois, na véspera, dizer que não vai poder ir porque não tem quem fique com os bichos. Mas que você não terá dificuldade em encontrar alguém para substituí-lo. Dizer que aquela viagem para a Grécia só faz sentido com você.
Na verdade, ele tem medo que você viaje para lá sozinha. Diz que vai lhe dar um móvel lindo, faz o desenho, o projeto, o orçamento e depois lhe dá um CD de presente com o bilhete mais amoroso do mundo, dizendo que o móvel se transformou naquele CD e que naquelas músicas cabe o mundo inteiro, inclusive o móvel que ele lhe fez desejar e não lhe deu, o móvel que você sequer pensava em ter. Pontinhos, 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 pontinhos. Do caderninho abandonado. Proposta para uma performance musical. No primeiro momento, todos tocam a composição seguindo o tempo marcado por um metrônomo. Num segundo momento, cada músico seguirá o tempo do seu próprio coração por meio de um estetoscópio. Aos poucos, o som das batidas dos corações se torna audível para o público. Haverá sincronia ou descompasso entre eles. Eu adoraria ver uma peça musical sendo executada dessa forma. Se F não tivesse desistido da carreira de musicista, poderíamos tentar produzir essa performance. Mick. Ficou mais fácil abrir o caderninho depois que não encontrei nada muito significativo no livro de Neruda. Digo, significativo para mim. Acho que tenho medo de encontrar uma carta de despedida do mundo. Por isso vou pelas beiradas, pelas coisas que não me entregou em minhas mãos ela mesma. Por isso, pelo medo de encontrar uma carta de despedida do mundo, começo pelas coisas que ficaram abandonadas. Descubro que o caderninho era para mim. Aquele objeto largado no canto do quarto, ela o deixou deliberadamente para mim. É um dos caderninhos como os que ela sempre teve consigo e nos quais fazia anotações assistemáticas. Era muito comum que passasse meses fazendo anotações diárias e depois esquecesse o caderno. E, de repente, anotasse coisas no verso de uma entrada de cinema ou num pedaço de papel qualquer. Sonhos, ideias, registro de acontecimentos, observações, devaneios, poemas, contos. Entendi que esse caderno continha as anotações dos últimos meses. Não vou ler as anotações agora. Preciso seguir adiante com o material à minha frente, a pasta e o outro livro. Essa é a tarefa do dia. Do caderninho abandonado. Hoje, aquele sopro da praia fez muito sentido. Da pasta de linho verde, de A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. V. Encontrei F, um querido. Nos conhecemos quando eu era adolescente. Ele também é amigo de Iso. Coincidência. Perguntou como eu estava. Disse que tinha ficado sem jeito de me procurar. Não sabia se eu estava chateada com ele por alguma coisa. Conheço tão bem isso. O jeito especial de Iso de afastar as pessoas com meias palavras, silêncios, insinuações etéreas. Disse-me do nada. Talvez fique mais tranquila sabendo que Iso não traiu você. Querido, Iso me traiu muito mais do que você pode imaginar. Se você quer me dizer que ele não dormiu com a atual mulher antes de terminar a relação comigo de maneira infame que terminou, eu imaginei. Eu tive uma visão, para ser mais exata. Eu estava acordada. Eu sequer supunha que ele estivesse com outra pessoa, porque tudo que ele me dizia era que estava muito mal, muito doente. Eu sentei na cama e vi. Ele estava com uma mulher branquinha, cabelos cacheados, fininho, ruivo claro. Estavam no quarto dela, imagino. Ela estava sentada, recostada na cabeceira da cama, só de calcinha. Com uma dessas calcinhas pretas que tem a lateral larguinha, cintura baixa, sabe? Ele estava em pé, meio de frente para a cama, próximo de uma das esquinas da cama, olhando para ela, mais para o lado esquerdo dela. É como se tivessem tentado fazer sexo e não tivesse rolado direito. Eles estavam conversando. F insistiu. Ele te amou muito. Ele sempre falou que te amava muito. Meu saco, F. Você sabe tudo que ele fez comigo. Você sabe como ele terminou numa mensagem de WhatsApp. Uma mensagem de WhatsApp escrita a 800 metros da minha casa. Sem explicação, só a frase. Já tomei minha decisão. Não dá mais para ficar com você. Uma relação de 2 décadas. Nenhuma conversa, nenhuma delicadeza. Você sabe
Eu quase perdi de ser professora titular por causa disso. Era na véspera do meu concurso, cara. Na véspera do meu concurso de professora titular. Eu na agulha para me aposentar. Você sabe que ele não me disse a verdade, não me liberou, nunca devolveu minhas roupas. Tem milhões de coisas que você não sabe também. Nem vai saber. Não quero mais ficar falando disso. Mas assim, faz um exercício. Tenta se concentrar nas ações de Iso. Nas coisas que você sabe que ele fez comigo. Pensa bem. Essas coisas que ele fez, você acha que são expressão de amor? São expressão de ódio, querido. Eu entendo, você está contaminado pelo discurso dele. Acontece, meu bem, que as palavras podem até ser a transpiração do amor, mas a carne do amor são os gestos, os atos. E nesse caso, para e pensa. Eles não falam de amor. Não falam. Da caixa presente. Aquarela de um pássaro com cabeça e corpo amarelos. Tem bico marrom claro, olho e asas laranjas e cauda azul. Ele está de perfil para a esquerda em um ninho redondo, com as laterais repletas de galinhas e florzinhas coloridas na horizontal. Ao fundo, céu azul. Do caderninho abandonado. Uma pessoa que pensa em filmar a autópsia de um indigente e acredita que teria o direito de projetá-la publicamente não pode ser uma pessoa boa. Como eu não terminei o namoro com o Iso e não saí correndo para bem longe dele naquele dia, fim de tarde, no horto, em que ele, voz doce e suave, me falou desse seu projeto. Do caderninho abandonado. E o frio era febre. Mick. A pasta de linho verde. A pasta de linho verde era linda. Tinha sido do pai dela. Acho que foi a única coisa do pai que ela guardou para si. Teve isso também, a morte do pai. Daquele homem bondoso, honesto e com olhos brilhantes de amor. Vina, filha única, sem filhos. A descendência findava nela. Lembrei do primeiro poema que Vina escreveu, o poema que ela escreveu aos 10 anos e adorava recitar. Eu sou, tu és, nós somos dois, só hoje. Depois é 100, ou então 100. Não. A pasta de linho verde musgo não tinha elásticos. Ela tinha um laço de fita verde, de cetim verde musgo, para ser mais exato. Desfiz o laço. Estava bem cheia. Algumas aquarelas, algumas fotos, muitos papéis impressos, textos de jornais, de sites, vários textos escritos por ela e uma carta inacabada para Punca. A pasta de linho verde, afinal, era para Punca. Que bom que não vou precisar ligar para ela. Prefiro conversas ao vivo e em cores. Ficou de me visitar, já comprou passagem, já marcou a data. Quer me ver, conversar sobre Vina e olhar tudo o que ela deixou. Ficou de trazer até a caixa de aquarelas que Vina lhe deu. Incorporou Sherlock Holmes ou algum personagem de Agatha Christie. Estou cansado, emocionalmente cansado. Mas ainda preciso dar uma olhada no livro. Do caderninho abandonado. Encontrei com I na rua. Convidou-me para o lançamento do seu filme. Fiquei muito feliz por ela. Sei das dificuldades que enfrentou para concluir esse projeto. Disse-lhe que estava de viagem marcada. Em 5 minutos, e fez dezenas de considerações sobre minha aparência física, sobre o meu humor, sobre eu não reagir adequadamente à separação, sobre... Ela também fez muitas perguntas. Para onde eu iria viajar? Que bom que eu iria viajar? Com quem eu iria viajar? Para minha sorte, porque não queria falar nada, ela não me dava tempo de responder. Emendava uma pergunta em um comentário e, por fim, disse que estava atrasada para pegar o filho na escola e chegar a tempo para o almoço com seu marido, incrivelmente maravilhoso. Tive uma sensação esquisita de que algo não ia bem, de que ela não estava tão feliz assim e de que não desejava que eu lhe fizesse perguntas. Dei um abraço prolongado em I com um pouquinho de culpa. Havia uma desigualdade nesse abraço. De nós duas, só eu sabia que aquele era o nosso último encontro.
Do caderninho abandonado. Sonho. Estou num lugar. As pessoas falam uma língua que identifico como basco. Digo que aquela é a língua da nossa infância. A língua da infância da cultura. Não lembro como fomos parar nesse assunto, mas alguém fala algo sobre a vida. Digo que um determinado filósofo já falou sobre isso. E também sobre um outro assunto que veio à baila. Mas que não podemos nos intimidar pelo que falam os filósofos. Que é preciso que falemos nós mesmos das nossas experiências. Mick. O outro livro, Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano, de Marie-France, não era exatamente para mim. Ela desejava que eu fosse o seu guardião. Não era um presente, era uma missão. Adoro. A pessoa desaparece e lhe deixa uma incumbência. Mick, querido, preciso que conserve esse livro para mim, caso eu desista, esqueça ou duvide de mim mesma. Mas, por favor, não o mostre a ninguém, entendeu? Pode ler se quiser, se tiver estômago. Talvez me entenda melhor. Advirto que vai encontrar relatos de abusos nas beiras das páginas. Relatos de abusos disfarçados de amor que nunca tive coragem de compartilhar com você. Agora que parti, permito que se aproxime mais profundamente do que me moveu. Perdoe-me por lhe deixar algo tão denso. Eu fiz várias limpezas astrais nele. Mas vale colocar dentro de um isolante energético ou coisa do tipo. Eu criei uma caixa assim nesse processo. Só não esqueça de deixar fora do alcance de outras pessoas. Não quero que tenham acesso a esse cadinho de miséria humana que vivei. Meu beijo amoroso, minha gratidão sempre. Bosta, senti minhas mãos pesarem. Acho que sou muito influenciável. Sou um cético quase místico. Incensos, óleos essenciais. Sinceramente, acho patética a ideia de construir um isolante energético. Por via das dúvidas, lavo as mãos com água corrente e acendo outro incenso. Afinal de contas, apesar de agnóstico, quem curou minha insônia crônica foi uma mulher com palavras mágicas. E, claro que foi a consulta por causa divina. Será que devo esfregar um pouco de óleo de lavanda nas mãos, just in case? Do caderninho abandonado. Uma formiga entrou no meu Mac. Pude vê-la através da tela, passando por textos e aplicativos. Desapareceu pelo Finder. Quem sabe perscrutava os mistérios do meu sistema operacional. Da pasta de linho verde. De A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. E consultava o e-mail a cada 5 segundos. Sabia que não haveria uma nova mensagem. Mesmo assim, tornava a checar compulsivamente sua conta. O que esperava receber? Algo que lhe tirasse daquela letargia, daquela mesmice, daquela vida sem sentido? Esperava uma carta de amor? Esperava um convite de trabalho? Uma carta prêmio loteria? Sim, uma carta oráculo também lhe cairia bem. Uma anunciação. Um anúncio de uma nova era. E se recebesse uma carta assim? Ficaria contente por 5 segundos e tornaria a esperar uma nova carta. Uma carta que mudasse a sua vida. Uma carta esperança. Uma carta dizendo talvez que finalmente era hora de partir. Da caixa presente. Todo o caminho é um risco. Fotografia colorida na posição horizontal. Em uma estrada de terra magiada de capim seco, 2 carros estão estacionados. Próximo aos carros, uma mulher e um homem vistos de costas caminham. Ao longe, a silhueta de serras, um chapadão e o céu claro. Do caderninho abandonado. Havia muito não se viam. Foi longo aquele tempo? A voz dele irrompeu asséptica e precisa, cirúrgica. Palavras de bisturi lhe traçavam na carne todas as suas faltas e limites. Desenhos, a princípio, invisíveis. Um fino traço, silêncio. O sangue brotando da pele. Vermelhas são as palavras lágrimas que agora projetam-se das entranhas dela no espaço. Toda ela, carne exposta,
Ele, palavra compressa curativa. De novo o bisturi. Mais um corte, desenho insondável. Página 110. Da caixa presente. Solitude. Uma mulher de pele clara é vista do alto e de longe em uma praia onde a maré está baixa e a areia ondulada e cheia de pedras. Ela usa roupa de banho clara e caminha para a direita. O sol projeta a sombra dela na areia. Do caderninho abandonado. Como apagar? Como apagar? Onde uma borracha que apague da memória o que restou de tudo isso? Como não perceber em meu corpo os sinais da devastação? Como renascer? Zerar o jogo, começar de novo. Onde, escondidos em mim, vestígios da inocência? Onde, escondida em mim, a crença no outro? Onde, escondido em mim, o que de melhor já tive? Onde? Não preciso olhar no espelho para perceber as marcas que a tua passagem deixou fincadas em minha carne. Não é preciso que fale. Não é preciso que grite. Nem sei se quero olhar aquela foto que parece felicidade. Nem sei o que é possível reconstruir, recuperar, dos destroços que pesam sobre meus ombros. Tudo me dói. Tudo me dói. Como mover-me? Não, nada na vida me foi tão nefasto quanto a tua passagem. Da pasta de linho verde. Punca, querida, você sabe que vinha tentando escrever um livro. Fiz um esforço enorme, mas desisti. Porque o que eu queria contar não era a minha história com Iso. Eu queria falar do abismo. Mas não existem palavras para compartilhar abismos. Eu não as encontrei. Envio para você esse conjunto de narrativas de mulheres vítimas de violência. Pretendi usá-las no romance. Hoje entendi que isso não é literatura. Pensei que pudesse lhe servir como ponto de partida para uma matéria de jornal, revista ou mesmo algum artigo acadêmico. Se não, pode queimar. Também não funcionou aquela lista de coisas que não indicam que você está numa relação abusiva e você está. É que seria necessário explicar a situação, só que com a explicação tudo parece tão óbvio. E não é. Muitas vezes não é. E no fundo, acho que estou com uma preguiça tremenda de tentar explicar. De tentar explicar e encontrar no outro apenas aquela expressão. O que essa louca está falando, coitada? Que também corro o risco de, mesmo com a explicação, as pessoas acharem tudo absolutamente normal. Tem ainda uma coisa engasgada na minha garganta. Foi uma pergunta que me fez há muito tempo. Não sei se algum dia você será capaz de entender o que vivi, sentir empatia real. É como se tivesse se protegido da minha narrativa. Nunca entendi muito bem o porquê. Um dia você me perguntou. E aqui as palavras ficam ilegíveis. Vina riscou tudo. Procurar a resposta que gravei no celular. Do caderninho abandonado. Separar objetos para doação. Levar livros na biblioteca comunitária. Enviar cartão para Eval. Caixa com aquarelas e fotos para Punca. Escrever cartinha. Comprar. Separar coisinhas para Mickey. Caixa com textos para. Fogueira, fogueira, fogueira. Do caderninho abandonado. Analógica 2. De você, nem os negativos. Da pasta de linho verde. De A a Z. Agora que sei, as mulheres me contam. A, B riscado, C, D, E riscado, F, G riscado, H, I riscado, J, K, L riscados, M, N, O, P, Q, R, S, T riscado, U, V riscado, W riscado, X, Y, Z riscado. Consultório médico
Riscado. Carro incendiado, desconhecida na rua com uma criança. Marido chega. Não abraça a mulher nem a criança. Apenas olha o tamanho do prejuízo do carro. Marido que trai, nega a percepção, pastor, padre, guru, diz que foi só fantasia. Que se ele fosse casar, escolheria outras fiéis que não ela. Pede para que ela seja casta, enquanto ele, que fez voto de castidade, trepa com as fiéis, seguidoras, monjas, conhecia num retiro. Ainda hoje busca entender o que tem para aprender com essa história. É incapaz de acusá-los do que quer que seja. Pai bom, entre aspas, que abandona filhos. Amiga, eu me revolto. Mulher que bate no marido em legítima defesa, riscado. Mulher que tem Alzheimer, conheço na filha de banco, tinha sido intelectual famosa, riscado. Mulher que enlouquece, é tratada como nervosa e histérica, enquanto o marido, manipulador, mentiroso, que faz gaslighting, é tido como bonzinho e bem-humorado. Companheiro que se oferece para fazer prefácio de ensaio premiado de sua mulher, para que fique mais fácil o mesmo ser aprovado para publicação. Seu prefácio valeria mais do que um ensaio premiado escrito por ela. História da borboleta despotencializa a fala da mulher para depois se apropriar da fala dela. A camisola, linguagem paradoxal, máquina de enlouquecer. Emagrecimento, título de eleitor, pergunte a ela. Mulher linda, seduzida pelo professor, todos achavam que eram amantes. Nunca rolou nada além de sedução. Pensou que estava louca, tentou suicídio, descobriu várias outras alunas vítimas dele. Não tinham como denunciar, faltavam provas. Agora que sabiam, pensavam em gravá-lo. Homem que terminou o casamento, com filhos, por e-mail. Outro que terminou por telefone. Mulher independente e bem-sucedida. Casou com um homem medíocre. Pose de guru holístico. Marido diz que ninguém cuida dos filhos melhor que ela. Afastou-se de suas atividades. Culpa a maternidade. Enquanto isso, o marido assedia mulheres nos eventos em que buscam iluminação. Conheci as duas. Mulher que me disse a respeito de um ex-manipulador. Se ele dissesse que essa parede branca era azul, eu acreditava. Eu só lhe dei esse conselho com carinho pro seu bem. Homem que alternava declarações de amor, muito sexo e carinho, com sumiços inexplicáveis ou silêncios opressores. Ver literatura sobre dependência química gerada por essa alternância de hormônios. Love bombing. Silent treatment. No caderninho abandonado. Pássaros em gaiolas. Há quem me impeça de voar? Eval. O aeroporto. Mickey vem me buscar. Atrasou um pouco, mas vem me buscar. Punka está com ele. Espero num café. Queriam que eu trouxesse o que Vina me enviou. Querem juntar tudo. Acreditam que podemos encontrar uma pista do seu paradeiro. Minhas cartas não. Claro que não. Eles bem que queriam. O cartão, foto e o bilhete que acompanharam a caixa de correspondência são mais que suficiente. Posso mostrar. Nada mais que isso. Não gosto muito dessa ideia de investigação. Talvez tenha medo. Não tenho certeza se ela foi para algum lugar. E, se foi, não estamos sendo movidos por a necessidade de controle ao tentar descobrir para onde? Não teria vindo só para isso. Mas com essa reunião de trabalho, o que eu entendi é que, mais que reencontrar Vina, eu preciso me reencontrar. Foi isso que as minhas antigas cartas me contaram. Foi um belo presente que ela me deixou. Eval, olho para o rosto da mulher que pronuncia meu nome. Faço um esforço. E, amiga divina, levanto-me, dou um abraço. Ela senta sem pedir licença. Veio visitar Vina? Não, você não sabe? Vina meio que sumiu. Como assim, meio que sumiu? Ela não me deu tempo sequer de esboçar uma explicação. Encontrei com ela, convidei para o lançamento do meu filme. Não foi, disse que ia viajar. Falou para onde? Não.
Deve ter se encantado por um guru e resolveu morar numa comunidade alternativa por um tempo. Do jeito que sentou, levantou e foi embora. Definitiva. De uma coisa eu tenho certeza. Vina nunca iria atrás de um guru. Do caderninho abandonado. Sonho. São cerca de 6 homens. Eles estão enfileirados. De repente, um outro homem, ao fundo, fora desse grupo, começa a entoar um canto. Tiritô, tiritô, tiritô. Os 6 homens iniciam uma coreografia. Abrem a fila. Metade para um lado, metade para o outro. Consigo enxergar uma mulher que estava ao fundo. Sou eu. Uso uma saia colorida, uma blusa branca. Os cabelos estão presos no alto da cabeça. Meus pés estão dentro de uma bacia com rosas. É um ritual. Tiro as rosas uma a uma e as deposito no chão, em torno da bacia branca. Acordo. Gravo no celular a música para não esquecer a palavra. É meu aniversário. Volto a dormir. Pela manhã, procuro a palavra no Google Tradutor, na função Identificar idioma. Tiritô. Do letão, limpando. A roupa que usava no sonho era típica da Letônia. Do livro Confesso que Vivi. Eval, meu querido, esse livro fica com você. Ele pertence ao encontro, ao nosso encontro. Confesso que vivi. Confesso que vivi. Essa é a história de uma vida, mas é literatura. E você sabe por que eu amo a literatura, querido? Porque nela nós podemos ser qualquer coisa. Nela, eu posso ser qualquer coisa. Posso até deixar de existir, sem que seja necessário um corpo putrefato, sem que seja necessário um funeral ou despedidas pomposas. É tudo uma questão de existir e apagar. Existir e apagar. Existir e apagar. Da caixa presente. Fotografia colorida na posição horizontal. Um vale com gramado, rio e montanha com vegetação. Em primeiro plano, sobre um gramado, uma bacia de ágata branca com água. Dentro e fora da bacia, rosas e pétalas vermelhas. Mais adiante, 2 plantas com folhas longas e uma árvore frondosa. Mais atrás, um rio. Ao longe, uma sucessão de cadeias montanhosas. O contorno das montanhas dilui-se gradativamente e ganha um tom azulado que se funde ao céu com degradê de azuis e lilazes. Do caderninho abandonado. Fosse outro bicho, largava essa pele e fugia de mim. Do livro Confesso que Vivi. Numa folha de caderno. Vina, venha, todos te esperam. O mar anda ansioso pela tua presença. A água natural também está louca para jorrar em teus cabelos pretos. Venha sim. O sol anda sempre a me perguntar. Vina virá hoje? A praia de Calhetas, com toda a sua maravilha, não vê a hora de poder sentir teus pés, macios, sobre ela. A estrada se afirma quando sente a tua presença. Toda Gaibu se torna inquieta com tua ausência. Vina, venha sim, todos te esperam. A lua estará sempre disposta a te guiar a caminho do paraíso. Também o sol, também a chuva. Vina, venha sim. Todos nós te amamos. Eval. Do caderninho abandonado. Um devaneio. Uma mulher carrega sobre os ombros uma peça de ferro muito pesada. Ao andar, vai afundando no chão até desaparecer, quase por completo. Se ela ficasse toda enterrada, a peça de ferro ficaria na superfície ou seria enterrada junto? Da pasta de linho verde. Fotografia. Na escuridão, vista de cima, a bacia de ágata branca. Dentro da bacia, tecidos retorcidos em chamas discretas. O reflexo do fogo na parede interna da bacia duplica as chamas. Do caderninho abandonado. O avesso de tudo isso
é o dentro de mim. Do livro Confesso que Vivi. No verso de uma nota de padaria. Do mar, o momento exato em que a água se curva e vira espuma. Vina. Do caderninho abandonado. São 3:30 da madrugada. Daqui a algumas horas terei partido. Telefonei para Mickey. Tomou um susto, coitado. Ele virá. Estou certa que virá. Sempre foi meu companheiro, desde o dia que nos conhecemos. Estou sem forças. Agora que resolvi tudo, sinto as pernas fraquejarem. Antes de ligar para Mickey, cochilei. Sonhei com lagartinhas verdes, cobrindo todas as paredes do apartamento. Não existia um cantinho sequer sem lagartinhas verdes. Talvez seja eu, larva ainda, minúscula larva, projeto de borboleta. Abandono essa casca, largo essa pele. Cochilei de novo, acho. Parece que chamaram meu nome lá longe. Estou ouvindo passos no apartamento. Agradecimentos. Ateca Didier, Vânia Maia, Cristina Almeida, Marcelo Pedroso, Eduardo Amorim, primeiros leitoras, pelo incentivo amoroso, e muito especialmente a Sônia Alexandre e Mirella Cosi, pelas sugestões. A Caruna Sindu de Paula e Luciana Calheiros por tornarem, de forma leve e afetuosa, essa publicação possível. Citamos a segunda edição do livro, de autoria de Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso, publicada em 1981 pela Livraria Francisco Alves Editora, no Rio de Janeiro. A tradução de Hortência dos Santos. Concepção, texto, fotografias e aquarelas, Jane Pinheiro. Revisão, Raquel Lima. Projeto gráfico, Zolu Design. Digitalização e tratamento de imagens, Robson Lemos. Produção gráfica, Daniel Barbosa. Impressão, Gráfica e Editora Cinelândia. Realização, Equinócio Criações, Caruna Sindu de Paula. Este livro foi escrito entre outubro e novembro de 2016 e produzido entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019. Manda um e-mailzinho para mim. Anota aí. janepinheiro.art@gmail.com. Fotografia colorida na posição horizontal. A bacia de ágata branca vista de cima sobre o gramado. No interior da bacia, na superfície da água cristalina, rosas e pétalas vermelhas. Ficha técnica do audiolivro. Voz da audiodescrição das imagens, Liliana Tavares. Voz da narrativa do texto, Jane Pinheiro. Técnico de gravação e edição de som, Johan Bremer. Edição do audiolivro, Jane Pinheiro. A audiodescrição das imagens foi elaborada por Liliana Tavares. Esse livro foi publicado com incentivo do Funcultura, o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado de Pernambuco. Então é melhor você compartilhar esse vídeo por aqui, deixar seu gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos.